Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, onde a gente recebe personalidades do esporte que mais amamos. Se a gente fizer uma reflexão rápida das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida a Série C foi a que mais se desenvolveu nos últimos anos. E aí a gente pode falar de qualidade dos gramados, competitividade das equipes, os times melhores e os profissionais que estão trabalhando na competição também cada vez mais qualificados. A gente observa treinadores com passagens nas séries A, B, seleções. A gente tem o convidado de hoje, por exemplo, que já foi campeão da Série B, tem acesso da Série B para a Série A, trabalhou na seleção brasileira em Copa do Mundo. Hoje comanda o Floresta na busca de manter o Verdão da Vila na 3ª Divisão Nacional. É uma honra receber Marcelo Cabo, treinador de futebol, hoje aqui no Nossa Resenha. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer participar da Nossa Resenha, um programa que eu estou sempre acompanhando todas as segundas-feiras. E vamos bater um papo aqui, falar um pouco de Floresta, falar um pouco de futebol, trocar essa ideia e formar os nossos torcedores e a todos os torcedores, que isso é o mais importante. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista aqui da casa. Seja bem-vindo, Graziani. Oi, Matheus, grande abraço para você, para o Marcelo também. É um prazer fazer parte aqui desta mesa virtual, né? Mas vai ser bem bacana. O Marcelo é um grande personagem, tem muitas histórias, muitos títulos, né? Muita competência reunida, e vamos falar bastante aí sobre a carreira do Marcelo e o que ele entende também sobre o futebol, o momento do futebol, da seleção. Vai ser bem bacana. Exatamente. E claro que a gente conta com a sua audiência. Marcelo, a gente estava até falando na escalada do quanto a Série C cresceu nos últimos anos. Você trabalha num clube hoje que tem uma estrutura das mais interessantes, inclusive, da competição. Eu queria que você falasse sobre isso. O que o Floresta te proporciona hoje que você não viu em outros lugares? Mais uma vez, é um prazer compor essa mesa com o Matheus, com o Fernando, que a gente possa, né, falar um pouquinho disso tudo. A Série C, ela passou, né, entendo que desde o ano passado, um crescimento muito grande. Passou a ser uma divisão muito atrativa, né? O futebol, as prateleiras estão crescendo muito dentro das divisões, né? Então, assim, eu entendo a Série C hoje como o crescimento dela, como foi a Série B há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando ela mudou o formato. A Série B teve esse crescimento e hoje é uma B/A, né? E hoje eu costumo dizer que a Série C é uma Série C/B, diante da evolução da competição, né? E eu digo, fazendo um corte desde esse novo formato, né? Principalmente em 2023 e 2024, com os clubes se organizando, com as estruturas do clube, com o nível de jogadores que estão sendo contratados, o nível dos profissionais que estão sendo contratados pelos clubes. Cada ano a Série C está crescendo mais. Espero que ano que vem a Série C esteja um formato aí de 2 turnos, né, como é a Série B, Série A, porque eu acho que a Série C já incorporou para ter uma competição de turno e retorno, né, nos moldes da Série B, Série C. Então, Série B, Série A. Então a gente fica muito feliz porque acaba sendo, né, portas que se abrem para profissionais que já militaram na Série A, Série B, que militam na Série A, Série B. A gente tendo divisões fortes, como é a Série A, Série B, a Série C também pode ser uma divisão tão forte quanto a B e a A. Perfeito. Marcelo, vou pedir só para você complementar a pergunta do Matheus sobre a estrutura do Floresta. Como é que foi essa sua chegada ao clube, né, que tem reagido, né, fazendo pontos aí, e que precisa realmente tentar ficar na Série C de qualquer maneira. Eu queria que você falasse sobre a estrutura profissional hoje que você encontrou no Floresta, complementando aí a pergunta que o Matheus fez inicialmente, por favor. Sim, é uma estrutura muito boa, né? Encontrei poucos clubes que têm a estrutura que a Floresta tem. Então, o projeto que me foi apresentado é um projeto a médio e longo prazo. A gente falar de médio e longo prazo no futebol, né? O que norteia são os resultados, mas um clube em crescimento, né? Um clube em crescimento, uma estrutura física muito boa. Aqui nós temos um centro de treinamento dentro da cidade de Fortaleza, com 4 campos,
um hotel para base, um hotel profissional, restaurante, toda uma estrutura de treinamento muito boa. Jogamos num estádio maravilhoso, que é o Presidente Vargas, talvez um dos melhores gramados do Brasil. Eu fiquei encantado quando eu encontrei esse gramado para que a gente possa ter a prática de futebol. Eu costumo dizer que o Floresta, a médio prazo, ele vai estar entre as maiores divisões aí do Brasil, por tudo que ele vem fazendo ao longo dos anos, né? E é um clube que tem um clube de um dono, né? O presidente é o Teixeira e sua família. A direção executiva é do Fred Gomes, então a gente também tem um staff de trabalho aqui muito bom. É um clube que tem do sub-13 ao sub-20 de categoria de base, muito bem organizado, né? Então, assim, é um clube em crescimento. Eu tenho falado ultimamente que esse modelo de SAF, né, e clube de um único dono, vai ser a tendência futura do futebol brasileiro, né? Porque é onde a gente consegue ter uma boa estrutura para trabalhar, uma boa gestão. Então, diante disso tudo, quando teve o convite para eu vir para o Floresta, mesmo no momento, né, que do início não muito bom da competição, mas eu analisei o elenco, analisei a estrutura do clube, aquilo que o presidente Teixeira passou para mim, eu não pensei duas vezes em aceitar esse novo desafio. Para mim, é uma novidade na minha carreira, né, é dirigir uma equipe de um único dono. Eu venho ao longo dos anos dirigindo equipes de grandes torcidas, de massa, então para mim era interessante, para que eu pudesse entender como funciona essa gestão para a sequência da minha carreira, né? E mais uma vez trabalhar dentro de uma divisão que eu acredito que no futuro próximo a gente possa ter uma divisão muito fortalecida, como é a Série B. Infelizmente cheguei no momento que a equipe tinha 3 derrotas, aí você se trocou o treinador, é que precisava melhorar em alguns aspectos, né? Não dizendo que o Felipe Surian vinha fazendo um mau trabalho, porque o que norteia o nosso trabalho são os resultados, né? Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Então, naquele primeiro momento, eu precisei entender, né, o diagnóstico do clube. A gente tinha um departamento médico com jogadores muito importantes, como o William Oliveira, como o Wesley, como o Pará, jogadores que vieram, né, para ser a espinha dorsal, ser o centro da equipe, e a gente não tinha esses jogadores. Então, eu, junto com a minha comissão técnica, o Gabriel e o Thiago, chegamos, diagnosticamos, começamos a trabalhar, recuperamos esses jogadores do departamento médico, e o início também é difícil, né? Você vem de 3 derrotas, mas a partir da 7ª rodada a gente conseguiu ali, no primeiro mês, organizar tudo e ter essa boa sequência que a gente está tendo agora, né? Onde a gente se encontra, a gente sai da lanterna e se encontra na 14ª colocação, né? Os últimos 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, assim, é um trabalho difícil, é um trabalho de recuperação dentro de uma divisão que só tem 19 rodadas. A gente não tem um segundo turno para poder dar essa continuidade dessa recuperação, mas esperamos alcançar esse primeiro objetivo, que é a permanência na Série C. Marcelo, achei muito curioso você falando do trabalho, dos trabalhos anteriores em clubes de massa, clubes no formato tradicional, digamos assim, de constituição, e você está com a sua primeira experiência agora num clube que tem um dono. Isso, de alguma forma, mexe com o seu ego, digamos assim? Você tem um sentimento diferente em trabalhar num clube que, em tese, a pressão da torcida é menor, porém você tem que prestar contas a um patrão direto? Isso afeta, de alguma forma, o trabalho? Não, porque é um modelo diferente, né? Ele passa a ser tipo um modelo empresarial, né? Tem um dono que é o presidente, tem a diretoria, né, o diretor executivo e eu. Então é um modelo mais parecido, é um modelo de SAF, é um modelo empresarial, né? De uma certa forma, são duas diretrizes diferentes. A primeira é um clube que não tem uma pressão externa, né? Você não tem uma torcida gigantesca, você não tem aquela torcida que pressiona o tempo todo, não tem aquela grande pressão da mídia e nem das páginas, né? O presidente Teixeira, ele tem um formato de gestão muito interessante, onde ele passa muita confiança aos profissionais que estão aqui, mas de uma certa forma, futebol também você precisa
está preparado para trabalhar sob pressão. Às vezes, a pressão que é exercida da falta de resultado, você pode criar algum mecanismo para que possa ajudar a reagir, né? Então, assim, de todos os clubes que eu passei, onde também conquistei, onde eu tive dificuldade, a gente estava sempre pressionado porque eram clubes de massa. E aqui o modelo de gestão do dia a dia com os jogadores é diferente, porque não existe uma pressão externa, uma pressão de fora para dentro. A gente tem as nossas cobranças internas. Então, a gente tem bastante jogadores aqui que jogaram em clubes de massa, estão acostumados com essa pressão de fora para dentro, de imprensa, de torcida, e aí a gente precisa ter uma gestão diferente para que a gente possa ter uma cobrança diferente interna. Então, a pressão aqui é ao contrário, ela é interna, a gente, né, faz as cobranças necessárias internamente para que a gente possa alcançar os resultados. Perfeito. Meu caro Marcelo, é claro que a gente tem muito assunto para falar, vamos falar ainda do que você pensa do futebol brasileiro, da Série C, desse crescimento, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a sua fantástica, na minha visão, pelo menos lendo, né, os seus depoimentos, experiência de observador dos adversários da seleção, principalmente em 2010. Você já contou vários momentos de histórias interessantes. Na Copa de 2010, na África do Sul, você ia como espião, ia como torcedor ou como jornalista ali para ver os Costa do Marfim, passou sufoco na Venezuela, mas enfim, foi um trabalho fenomenal que foi feito ali. Claro, como você sempre falou, resultado, todo mundo lembra que teve a falha ali na hora do gol da Holanda, mas enfim, inclusive eu passei 60 dias na África do Sul cobrindo essa Copa. O trabalho do Brasil foi um bom trabalho, não tem restrição ao que é jogo, não tem muito o que dizer. E a sua presença lá era muito importante, né? Como é que você... Primeiro, queria que você contasse como é que foi isso, essa experiência de forma geral. E hoje, 15 anos depois, né, 14, 15 anos depois, essa sua função, ela está ainda mais valorizada? Quer dizer, o futebol mudou, as comissões agora já dão mais valor ainda a esse trabalho de observação. Isso eu incluo tudo, né, que a gente pode falar sobre a parte de estatística, a parte de observação, de vídeos, de saber tudo do adversário. Eu queria que você fizesse uma geral sobre como é que foi essa sua experiência e também hoje como é que está isso. É uma experiência ímpar, né? Assim, uma oportunidade que nem nos meus maiores sonhos na minha vida poderia entender que eu poderia representar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? Sou de um bairro de periferia do Rio de Janeiro, da Penha, né? Então, assim, eu pintava a rua, né, esperava chegar a Copa do Mundo para ter aquela vibe de Copa do Mundo, bandeirinha, reunir os amigos para ver o jogo na infância, na adolescência, depois na parte adulta, e daqui a pouquinho você se vê trabalhando dentro de uma seleção brasileira, diante do convite do Jorge do Dunga, quando eu chego da seleção da Arábia em 2007, recebi esse convite, é, é, foi muito prazeroso, né, e eu cresci muito como profissional, porque na época a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Um scout, você não teria é, é, a internet como a gente tem hoje, a globalização do futebol. Hoje, com um clique, você viaja ao mundo para obter informações. Naquela época não tinha isso. Hoje você tem um departamento de análise de desempenho, com um coordenador e talvez com 4, 5 profissionais para poder monitorar toda essa gama que eu e Jorginho monitorávamos na época, né? Hoje você tem um analista de mercado, um analista de desempenho, você tem as ferramentas hoje que facilita. Na minha época, não, era eu viajando e o Jorginho ao lado do Dunga. Só para vocês terem entendimento, a gente tinha uma pré-convocação com 60 jogadores, né, relacionados, e eu que fazia o acompanhamento semanal desses jogadores. Você tem uma ideia, vou dar um exemplo. Grafite jogava na Alemanha, no Wolfsburg. A gente entrava no site dos jornais alemães, traduzia do clube, pegava as informações e aí ele fazia um resumo de cada atleta para que toda segunda-feira eu passasse para o América, para o Dunga e para o Jorginho, né? Se jogou na quarta na Champions League, se jogou final de semana no Campeonato Alemão, se ele fez gol, se ele se lesionou, não se lesionou, tomou cartão. Então eu tinha 60 jogadores para fazer esse relatório semanal, que eu entregava toda segunda-feira até as 10 da manhã para os três. Isso era muito legal, isso me preparou muito como profissional, né? Eu comecei a ter entendimento do que é o futebol mundial. E depois da experiência de acompanhar todos os adversários do Brasil, um exemplo para o telespectador entender,
eliminatórias. O Brasil jogava 2 jogos nessa rodada e tinha as próximas 2 rodadas, né? 2 jogos. Eu viajava para ver esses 2 adversários que o Brasil pegava posteriormente, por exemplo. Paraguai era nosso próximo adversário, tinha Paraguai e Chile. Eu ia até Assunção ver, depois o outro adversário. Então fazia relatórios, era muito engraçado. Eu ia, não tinha smartphones, eu ia com uma máquina fotográfica, como te falei, como turista, um relatório. Geralmente a gente sentava, né, nas cadeiras especiais, nos lugares, né, junto com os torcedores, por exemplo. Jogo no Chile, sentava no meio dos torcedores. Então eu tinha que dar uma de turista mesmo, tirar as fotos do campo aberto, isso tudo, e anotar-se meio jornalista, como se eu fosse um jornalista, né? Para ninguém perceber que eu era um observador da seleção brasileira. Aí perguntar quem você é, não, eu sou jornalista, coisa e tal, vim aqui cobrir o jogo. E a gente ia fazendo as anotações, as fotos, retornava ao Brasil, fazia um relatório, entregava a eles. Isso foi na eliminatórias, isso foi na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Copa das Confederações e Copa do Mundo era mais fácil, porque eu viajava com a seleção, ficava concentrado com eles, saía para ver os jogos, voltava, já fazia os relatórios, e quando a gente não tinha adversário para analisar, eu acompanhava os treinamentos ali como um segundo auxiliar, para quando pudesse emitir qualquer opinião, e quando não tinha jogo do adversário, eu ia para o nosso jogo, via de cima, né? E no intervalo eu trazia um relatório, entregava ao Jorginho, o Jorginho passava esse relatório do que eu observei por cima, e aí tinha um intervalo do jogo. O Dunga e o Jorginho sempre me deram muita abertura, era muito enxuto, né? Diferente de hoje, né? Então, assim, a gente tinha maior participação em todo o contexto da seleção. Hoje tem mais departamentos, as funções são mais determinadas do que era até 2010. Depois, quando a gente sai, começa a implementar o analista de desempenho já na vinda, eu acho que do Mano, ele já trouxe o analista de desempenho, que ali, depois de 2010, começou a ter já os analistas de desempenho. Então, foi muito legal, foi muito prazeroso. Eu acho que a gente, até o Tite, agora, essa última campanha da pré-Copa do Mundo, a nossa tinha sido a melhor pré-Copa do Mundo na história da seleção brasileira, com o título da Copa América, primeira colocação na eliminatória e título da Copa das Confederações, né? Infelizmente, aquele segundo tempo fatídico contra a Holanda nos tirou, né? O título, né? O direito de caminhar na Copa do Mundo, e foi uma frustração muito grande para todos nós, né? Profissionais, torcedores brasileiros e profissionais de futebol. Marcelo, e em cima disso, de acordo com a tua experiência, não só como treinador, mas também como observador da seleção à época, onde foi que o Brasil perdeu aquela Copa? Sim, o ambiente era muito bom internamente, né? Eu já trazia uma vasta experiência, porque eu já tinha ido à Copa da Alemanha, né, como auxiliar do Marco Paquetá. Eu participei da Copa da Alemanha. Isso foi uma das razões de Dunga Jorginho me escolher como o observador. Cara, eu vou falar para você assim, da minha parte, a gente faria tudo de novo que a gente fez. Eu acho que o trabalho foi muito bem feito. Eu acho que foi um fatídico segundo tempo contra a Holanda. Claro, hoje vocês vão questionar, teria levado o Ganso? Teria levado o Neymar? São respostas que eu respondo muito, né? Poderia abrir mão, se o Adriano não tivesse, poderia ser mais uma opção. Claro que tem, depois que você perde, tem esse tipo de colocação. Mas eu falo para vocês, o ambiente era muito bom, o Dunga tinha um comando sobre a seleção, todos os atletas que estavam lá estavam muito comprometidos com a causa. Internamente, a gente tinha convicção que a gente ia ser campeão do mundo. Então, assim, aonde a gente errou? Cara, assim, não tem um erro pontual, né? O Dunga teve a convicção, se eu posso dizer para vocês, de trazer aquela base que foi para ele na Copa América de 2007. Vocês sabem que quando terminou a Copa de 2006, alguns jogadores, né, não quiseram continuar na seleção, isso aí todo mundo sabe, alguns jogadores não quiseram. O Dunga convocou aquela seleção para a Copa América, foi uma seleção que foi campeã da Copa América, e dali ele criou uma base para a sua sequência para a Copa do Mundo. Mas talvez se o Adriano tivesse ido, nos ajudava muito. No momento tinha sido campeão brasileiro no Flamengo, por problema pessoal não foi. Eu acho que foi uma das perdas muito sentidas. Talvez se o Ronaldinho Gaúcho, estivesse num bom momento, era um cara também que poderia nos ajudar com a sua experiência.
mas o Adriano foi por questões, né, pessoais e o Ronaldo foi uma opção do Dunga que a gente, por uma série de fatores que ele resolveu ali não convocá-lo. Então, talvez esses dois jogadores tivessem ajudado a gente bastante se tivesse com a cabeça boa ou com a plenitude do seu melhor momento no futebol. Assim, Brasil e Holanda eu não vi no estádio, Matheus e Marcelo. Eu estava em Joanesburgo acompanhando Uruguai e Gana, aquele jogo inacreditável, né? Que aconteceu, um dos jogos mais absurdos da Copa. E um outro colega do Jornal Povo estava lá cobrindo o jogo do Brasil. Mas na sala de imprensa, eu me lembro como se fosse hoje do estádio de Joanesburgo, o estádio principal, o estádio da Copa. Os jornalistas do mundo inteiro falavam que o Brasil ia ganhar da Holanda, porque não é que a Holanda é porque foi um jogo que aconteceu, mas só para deixar claro que o mundo ali, a boa parte dos jornalistas entendia o Brasil como favorito, assim, e entendia o Brasil como favorito por causa da campanha que vinha sendo feita até então, né? Então, mas futebol é isso. E aí eu queria até emendar com você, Marcelo, assim, você já pareceu um cara resignado em relação a isso, até na sua fala inicial, em relação a resultados. Como é que funciona para você essa rotatividade do trabalho do técnico? A sua rotatividade nesses últimos 2 anos está muito alta. Eu imagino que isso não seja algo positivo para a sua carreira. Ao mesmo tempo, você é querido em um monte de clube e continua sendo chamado. Tem solução? A minha pergunta é bem simples. Tem solução? Há o que fazer para que o técnico possa trabalhar mais tempo? Ou realmente vai ser assim e tudo bem, não tem jeito, um mês, não deu certo, tchau. O que dá para fazer, se é que dá para fazer alguma coisa, nessa rotatividade dos técnicos? A Série C, por exemplo, tem quase uma demissão por rodada. É um negócio assim muito louco. Eu acho que nenhuma série tem nada parecido. Então eu queria saber de você o que você entende sobre esse momento dessa rotatividade dos técnicos. Eu vou explanar sobre o assunto, mas eu vou permitir falar uma frase que eu vi do Mansur, que é um cara que eu admiro bastante. O futebol, infelizmente, para os treinadores, ele tem que entregar o resultado antes do trabalho. E, infelizmente, é assim no futebol brasileiro. Você tem que entregar o resultado antes de entregar um trabalho, né? Então, assim, essa rotatividade de treinadores não é o que eu gosto, não é o que apregou. Eu já tive trabalho longínquos aqui no Brasil. Eu tive um tempo no exterior, volto ao Brasil em 2015 para dirigir Volta Redonda, então eu estou 9 anos numa sequência no futebol brasileiro. Eu tive trabalho duradouro de um ano e meio em clubes e tive trabalho curtos, né? E aí eu até falei isso antes, né? Infelizmente o que norteia a capacidade de nós profissionais treinadores são os resultados, infelizmente isso. O seu trabalho em si, ele é analisado interna, né, e até mesmo externamente. Hoje eu vejo algumas colocações da imprensa, né, e fico até muito nesse assunto, ter esse tema de longevidade do projeto de um clube. Eu vou me permitir falar do Vojvoda. Ele teve quase que um turno na lanterna do Campeonato Brasileiro, não sei se foi do ano retrasado, não me recordo. O Marcelo Paes teve no trabalho dele, continuou, e ele ou foi para a Libertadores, assim, teve uma reação espetacular. Aqui nós tivemos, né, quarta rodada, nós tivemos 7 jogos, 7 derrotas no início do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que eu fazia reuniões com o presidente Teixeira e ele falava assim, não, vamos continuar com o trabalho, que o trabalho é bom pelo seu trabalho, nós vamos reagir. Da minha chegada até hoje, essa foi o relato da diretoria aqui do Floresta, né? Então, assim, eu não vejo uma solução para esse problema a curto prazo da rotatividade dos treinadores. Eu termino o ano passado no CSA, né? Para você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho aqui do Remo. Eu comecei o ano de 2023 no Remo, eu tive 10 jogos, 10 vitórias seguidas, primeiro ao 10º jogo. O recorde era do Grêmio, tinha 9, eu tinha 10. E aí a gente vai acumulando boas
Pô, eu fiquei quase o campeonato estadual todo sem empatar, só vencendo. Fizemos uma Copa do Brasil boa contra o Corinthians. Quando começa o Campeonato Brasileiro, ano passado, da Série C, eu tinha 82% de aproveitamento no Remo. Só que a gente entrou em 3 competições. O estadual atrasou, final do estadual, a Copa do Brasil com o Corinthians e o início do Brasileiro. Cara, desculpa, nem o Flamengo, nem o Palmeiras conseguem performar em 3 competições seguidas. Então a gente sabia que numa delas a gente ia falhar. E aconteceu de ser no início do Campeonato Brasileiro, aquele início ruim. Mas eu ainda saio do Remo com 62% de aproveitamento. Cara, o treinador sair de um clube com 62% de aproveitamento, eu vi ali um pouco de falta de convicção de tudo aquilo da direção, do que eu vivi até aquele momento. Nós tivemos um quadrimestre espetacular, entendeu? Então, assim, os resultados acabam, a pressão externa acaba pressionando os dirigentes e acaba tendo que tomar uma decisão. A minha saída do Remo, o Fábio estava muito pressionado, entendo eu que tenha sido uma resposta para o torcedor, porque da mesma maneira que eu peguei aqui 7 derrotas seguidas, estou conseguindo fazer o Floresta reagir até o momento, eu tinha convicção que eu conseguiria reagir o Remo também dentro da competição, até porque os mesmos jogadores que ficaram 10 vitórias seguidas eram os jogadores que estavam comigo. Né? O próprio Vasco da Gama em 2021, eu saio com uma campanha muito boa. Eu estava a 2 pontos do G4, 4 jogos de invencibilidade, saio do Vasco, o Vasco não reage, vou para o Goiás e tenho acesso com o Goiás. Então, assim, talvez o Vasco também. É uma pressão que estava sendo exercida pela direção, não pelo Salgado, pelo Pássaro, mas pela torcida, por uma troca naquele momento. Depois eles entenderam, a torcida, a imprensa, que a troca não foi pertinente, né? Então, assim, é esse convívio que a gente tem que ter com o futebol brasileiro. Infelizmente, nós, treinadores, estamos suscetíveis a isso e a gente precisa trabalhar, né? E, graças a Deus, ao longo dos trabalhos que eu fiz nos últimos anos, me deixam portas abertas para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Ninguém tem 9 anos de carreira só vencendo. Né? Eu tenho 3 acessos da B para A, eu tenho 5 títulos estaduais nos últimos 9 anos, eu tenho 2 campanhas espetaculares na Série A com o Atlético, de reação, quando eu saio quase de uma zona de rebaixamento, levo o Atlético 2 vezes na Série A na Sul-Americana, uma quase no Libertadores. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente vive mau momento, a gente não perdeu a nossa capacidade. A gente continua, pelo contrário, buscando melhorar mais para quando a oportunidade vier, a gente possa ter crescimento. Você citou a passagem pelo Vasco e você acredita que se continuasse naquela pegada, naquele momento do trabalho, ia conseguir o objetivo, terminar ali no G4 pelo menos? Eu tinha certeza, Matheus. Não só eu, depois todos os companheiros que trabalhavam comigo, a imprensa carioca e a torcida. Porque, se vocês lembram bem, quando eu fui para o Vasco, foi aquele ano que emendou 20 com 21, né? Porque a temporada de 20 terminou final de fevereiro. E a temporada de 21 começou início de março. Então, assim, o Vasco vinha de um rebaixamento. Eu disputei a final do Goiano sábado com o Atlético e fui campeão. Cheguei segunda-feira no Rio para assumir o Vasco. Quarta-feira iniciava o estadual, nós não tínhamos um time para botar em campo. O Vasco começou as 3 primeiras rodadas com sub-20. E aí você não sabe, o Henrique fica, o Fernando Miguel fica, o Castan fica. A gente não tinha nem sabia quem poderia ficar e quem poderia sair, porque o campeonato acabou na quinta, já tinha jogo na outra quarta, a gente não teve os 30 dias de transição para poder sentar, vamos reorganizar, vamos planejar, quem sai, quem fica, vamos ao mercado, coisa e tal. Então, chegamos numa segunda, quarta tinha jogo, e aí saíram, a base da Série A acabou saindo, ficou só, me lembro que o Castanho e o Cano, né, daquela base, e a gente teve que ir ao mercado contratar. Então, o início, para você ter uma ideia, eu cheguei uma segunda-feira, 1º de março, 17 de março começava a Copa do Brasil, a gente não tinha time para estrear, contra a Caldense. E aí eu chego às 8ª com o Vasco, na Copa do Brasil. Eu tenho 3 fases que a gente consegue passar diante dessa dificuldade. A gente começa o Carioca com sub-20,
Sub-20 perde todos os jogos, a gente assume o Carioca. E poucos sabem, eu fiquei 10 jogos invicto no Vasco. Os 10 primeiros jogos a gente teve de vencibilidade. Começamos no Brasileiro, só para vocês entenderem, uma plataforma de jogo que não encaixou, e aí eu recalculo rota, faço o encaixe de uma nova plataforma, o time começa a reagir dentro da competição, e aí a minha saída, eu estava com 4 jogos de vencibilidade, eu tinha vencido 2, empatado com o primeiro colocado, que era o Náutico, o segundo, que era o Coritiba, e acaba tendo a minha demissão. Então, entendo que foi uma boa passagem minha pelo Vasco, felizmente tive não a oportunidade da continuidade. Marcelo, só emendando outra pergunta, que você citou o Remo há pouco. Na sua gestão à frente do elenco, apesar das vitórias em série, como você citou há pouco, teve a perda do título do Campeonato Paraense, que foi para o Águia de Marabá, e teve também uma eliminação da Copa Verde para o Paysandu. Você acha que essa derrota no Clássico foi determinante para a sua demissão? E qual é o peso disso no cenário nacional? Não só no futebol paraense. O quanto perder o Clássico e vencer também é determinante na sequência do trabalho do treinador, pelo que você observa na vivência do dia a dia? Só para contextualizar, eu não dirigi o último jogo da final. Eu No fui último jogo, demitido perfeito. antes. Né? Eu não cheguei a demitir. Era uma... A minha performance dentro do Baianão, de todos os jogos, só perdi um jogo para o Amazonas. Todos os outros jogos foram vitórias dentro do Baianão. E a gente jogaria a final dentro do Baianão e eu tinha uma convicção que a gente poderia ser campeão. Minha equipe era muito forte dentro do Baianão, mas não consegui. A eliminação foi nos pênaltis para o Paysandu, né? Se você entender aquela quarta de final, a gente ganha o primeiro jogo de 1-0, jogando muito bem, muito bem. A gente vai para o segundo jogo, faz 1-0 no primeiro tempo. Então, placar agregado até o final do primeiro tempo do segundo jogo estava 2-0 nós. E aí a gente toma 2 gols em 20 minutos, vamos para os pênaltis e perdemos. Claro que você perder um clássico impacta, você perder um clássico numa quarta de finais da maneira que foi, né? Pela gente ter feito uma primeira partida muito boa e um primeiro tempo bom. Vou até fazer, né, conjectura aqui, o segundo jogo foi meio parecido Brasil e Holanda. A gente faz o primeiro tempo muito bom, poderíamos ter matado a classificação no primeiro tempo. E aí o Paysandu volta para o segundo tempo, faz 2 gols em 20 minutos, empata o jogo, e aí vai para o pênalti e a gente perde nos pênaltis. Pode ter sim impactado, mas eu acho que o grande impacto foi o início do Campeonato Brasileiro. Talvez as pessoas que dirigem o clube não entenderam que a gente vinha de 3 competições ali muito árdua, e a gente começou, né, a gente foi eliminado para o Corinthians dentro do Itaquera, nos pênaltis, né? Você ter 2 embates desses com o Corinthians, dentro dessas 3 competições, vencendo 2-0 em casa, tomando um gol aos 48 do segundo tempo, do 2-0 do Corinthians, vai para os pênaltis, uma eliminação dessa, e você já tendo o início de brasileiro, final de estadual, então eu acho que faltou um pouco a leitura de entender. Faltou no Remo o que não faltou aqui no Floresta, convicção no trabalho. Marcelo, eu quero falar contigo sobre, sei lá, uma relação que só você pode explicar com o futebol alagoano. Você foi 4 vezes campeão alagoano. Eu queria que você falasse a sua relação com Maceió, com essa maravilhosa cidade, e com o futebol alagoano. Como é que você enxerga Marcelo Cabo e Maceió? Marcelo Cabo e futebol alagoano. Foi uma relação tão boa que hoje é a residência da minha família, Maceió, né? Nossa residência hoje, eu sou carioca, eu tenho uma casa no Rio, porque minha família é toda do Rio, mas hoje minha residência fixa é Maceió, onde se encontra hoje minha esposa Jaqueline, a minha filha Duda, que chegou lá com 14 anos, já está fazendo faculdade lá, e elas adotaram como a cidade, né? Nós adotamos como a cidade do coração. Foi uma trajetória muito legal no futebol, eu tenho um carinho muito, muito grande pelo futebol alagoano, né? Onde me permitiu chegar em 2018, um momento na metade do estadual, onde o CSA não era campeão há 10 anos. A gente consegue tirar o tetracampeonato do CRB e se sagrar campeão estadual. E aí, de uma forma assim, surpreendente, a gente começa, até para nós mesmos internamente, sabe? Porque a gente começa o Campeonato Brasileiro
fazendo uma transição entre a equipe do estadual e a equipe do brasileiro, que a gente contratou alguns jogadores. Então, a gente foi campeão com uma equipe, começando praticamente o brasileiro com outra equipe. E a gente começa muito forte, a gente entra no G4 na terceira rodada, transita toda a competição e só sai do G4 na penúltima rodada, quando a gente perde para o Avaí em casa e vamos para o jogo de juventude, a gente se sagra vice-campeão brasileiro, né? O Fortaleza foi campeão. E assim, nem nos maiores sonhos, nenhum azulino sonhava com esse acesso. O CSA não jogava a Série A em 38 anos e a gente coloca o CSA na Série A. E aí, no ano seguinte, eu renovo o contrato, sou bicampeão. Na trajetória de 2019 saio. Volto final de 19, contratado pelo CRB. A torcida ainda, né, pela rivalidade, com um pouco de desconfiança. Mas uma coisa que eu faço muito, né, é o respeito que eu tenho pelas instituições. Todos os títulos e conquistas que eu ganhei pelo CSA, eu sempre respeitei a instituição CRB e a sua torcida, né? Claro que na minha chegada no final de 19, ali faltando 6 jogos, houve ainda, né, um ruído, coisa e tal, mas depois que eu fui bem naquele final de Série B, renovou o nosso contrato, aí em 2020 a gente começa bem, é campeão pelo CRB, e aí a gente vai muito bem na Copa do Brasil, elimina o Cruzeiro, e a gente começa a Série B muito bem, e aí na metade da Série B eu recebo um convite do Atlético para a Série A. Eu tinha um acordo com o presidente, se houvesse algum convite em Série A, ele me liberaria, era um acordo que eu tinha em contrato, só para a Série A. E aí, pela nossa boa campanha, boa temporada, eu fico com o Atlético, né, 2020. E aí vou para o Atlético, do Atlético para o Vasco. Quando eu termino 2021 no Atlético, recebo o convite para voltar para o CRB, uma situação muito difícil, quase não classificando para a semifinal. Aí tivemos um jogo contra o CSE, que é o time do meu filho, né, do Pedro. A gente faz um gol de lateral aos 30 do segundo tempo e pega o CSE na semifinal, que era o time do Moza. O time vinha numa campanha extraordinária, 14 jogos, parece sem perder. E a gente, CSE é o franco favorito, e a gente vai e consegue eliminar o CSE na semifinal e bater campeão estadual. Aí eu venho aqui em Fortaleza jogar as quartas de final da Copa do Nordeste, uma Copa que, teoricamente, o CRB já tinha deixado até um pouco de lado, pela preocupação do estadual. Falei, não, a gente vai lutar nas duas competições. A gente classifica, o último jogo foi contra o Fortaleza, ficamos em Fortaleza, enfrentamos o Ceará com 30 mil pessoas no Castelão, assim, dado como eliminado, e a gente vai eliminar o Ceará nas quartas de finais, dentro do Castelão, nos pênaltis, e aí a gente chega à semifinal da Copa do Nordeste. Então, a minha segunda passagem foi marcante também pelo CRB, e aí é o carinho e respeito que eu tenho pelas duas torcidas, né? O carinho que eu tenho, né, de todos lá em Alagoas, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, que acolheu muito bem a mim e minha família. É uma gratidão que eu tenho muito, muito ao futebol alagoano, por tudo que representa na minha vida. Só para você ter uma ideia, dos últimos 7 campeonatos alagoanos, Marcelo Cabo conquistou 4. 2 pelo CSA, 2 pelo CRB. É uma marca muito impressionante, muito forte. E aí eu queria saber de você, Marcelo, o que falta para o futebol de Alagoas decolar de vez, para o CRB se consolidar na parte de cima da Série B, brigar por um acesso, figurar na primeira divisão, e para o CSA sair dessa situação e voltar a viver áureos tempos como os que você treinou o clube? Eu falo que o CRB está no caminho certo, correto? Em termos de clube, gestão. Vi uma passagem de bastão do Marcos Barbosa, ex-presidente, para o Mário, atualmente. Então, o clube, ao longo desses anos, né, quando eu cheguei lá em 2020, voltei em 22, o clube teve um crescimento muito grande em estrutura, em gestão, financeiramente. É um clube muito saudável. O CRB é um clube que não tem dívida, o CRB é um clube muito saudável financeiramente, haja vista aí o nível de contratações que ele tem. Eu acredito que se o CRB continuar nessa sequência, ele vai estar entre os 4 maiores, 5 maiores do Nordeste, com certeza.
O Asa é um time que está crescendo, né, estruturalmente, está se reorganizando. O CSE de Palmeiras dos Índios, que está fazendo uma ótima campanha na Série D também, né, eu acompanho bastante, porque o meu filho joga lá, é o goleiro, então eu acompanho o crescimento do clube. Eu só venho pelo momento do CSA. O CSA até então era um clube muito saudável ali no início de 2020, clube muito estruturado, é um clube que não tinha dívida, um clube saudável financeiramente, crescendo como estrutura, mas ali de 2020, 21, 22, o clube declinou de uma maneira assustadora, um clube que contraiu muitas dívidas, um clube que teve brigas políticas internas muito grandes, e sabe quem sofre com isso tudo? É o torcedor apaixonado azulino. É o futebol de Alagoas que sofre com isso tudo. Eu, tendo história dentro do clube, fico muito entristecido de ver o CSA passar por esse momento difícil, com brigas internas políticas, um clube que se desestruturou, né, em termos organizacional, em termos de organização, se desestruturou. Clube que vem de descenso de Série A para B, de B para C. Esse ano, com a chegada do Igor, reagiu dentro da competição, mas é um ano que poderia ter acontecido uma coisa bem pior. Ano passado, quando eu voltei para o CSA, e a gente, todos falavam, pô, manteve o time na Série C, tá bom, o cenário era igual desse ano. E a gente conseguiu, a meta era manter o time na Série C, porque o perigo do rebaixamento ano passado, ele era tão grande quanto o perigo do América de Natal cair. Estou dizendo duas camisas pesadas, entendeu? E acabou o América caindo, e se a gente não tivesse muito atento, o CSA poderia ter ido para a Série D ano passado. E esse ano, a trajetória anual já diz por si só a dificuldade que o CSA está tendo. Então, eu, sinceramente, espero que o CSA se encontre seu caminho, encontre novamente o caminho do sucesso, que volte a ser um clube saudável, porque gratidão não prescreve. Eu tenho muita gratidão à instituição, ao seu torcedor azulino. Então, assim, a minha torcida para que o CSA volte aos melhores momentos aí do futebol alagoano e brasileiro, como viveu 18, 19, nessa sequência. Mas hoje existe uma diferença muito grande entre CRB e CSA. Se o CSA tivesse no nível do CRB, o futebol alagoano estaria caminhando a passos largos para poder estar ali perto do futebol cearense, perto do futebol baiano, competindo com o futebol pernambucano, ali dentro dos 4 maiores cenários do futebol nordestino. Marcelo, falando em futebol do Nordeste, que é realmente a sua especialidade, você tem trabalhado muito aqui na região, eu queria que você comentasse rapidamente como é que foi a sua passagem pelo Ceará. A gente sabe que você chegou num momento complicado do time, mas eu não quero nem entrar nesse detalhe da campanha em si, mas sim da importância que foi o seu nome ser lembrado pelo Ceará. Você acha que essa contratação, que foi uma contratação até na época, em 2015, que o clube, olha, estamos trazendo um profissional gabaritado, que passou por 2 Copas do Mundo, o trabalho era muito problemático, não o seu, mas o elenco não era um elenco tranquilo naquele momento, mas eu queria entender se a sua contratação pelo Ceará te catapultou para o Brasil, para um outro tipo de cenário, para um outro tipo de trabalho a partir daquele momento. Eu tenho muito carinho ao Ceará, muito mesmo, me tornei um torcedor do Ceará. Até hoje eu tenho carinho do torcedor do Vozão, quando eu encontro, pelaquela minha passagem de 2015. Sou muito grato ao Ceará, né, por apostar no meu trabalho naquele momento. Na época, alguns me chamaram de loucos, porque eu estava no Macaé, estava no G6, uma campanha muito boa, e o Ceará era o último colocado, lanterna da competição, com 7, 8 pontos para sair da zona. Eu me lembro que eu não pensei 2 vezes em aceitar o convite. Conversei com o presidente do Macaé, pelo tamanho, pela grandeza do Ceará, pelo tamanho do Ceará. Eu tinha alguns amigos ao longo dos anos que me falavam, cara, eu joguei no Ceará, tem treino para 3.000 pessoas. Isso aí eu nunca esqueci.
Então, a minha identificação, a minha identidade com a torcida do Ceará é muito grande, o meu carinho. Eu tenho uma foto na minha casa, no Rio de Janeiro, na minha sala, aquela vitória emblemática contra o Paraná Clube 4-3, do gol no acréscimo, do Rafael, que a gente vai para a torcida, eu faço assim, aí tem uma foto, e eu recebi de um torcedor um desenho com aquela foto, eu guardei, tem um lugar especial na minha casa, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu desembarquei em Fortaleza, tinham 6 jogadores no meu voo, novos chegando, e tinha 12 jogadores no departamento médico. Foi um trabalho tão difícil e tão árduo como o que eu estou fazendo aqui no Floresta, porque já estava ali na metade da Série B, ali finalizando o turno, alguns jogadores já desacreditando na recuperação. Eu sempre falei para o Evandro e para o Robson, a gente não vai livrar na 20ª, na 30ª, nós vamos livrar na 38ª, mas nós vamos livrar, o Ceará não vai cair. Então, eu chego fazendo esse trabalho de reformulação, tiramos quem tinha que tirar, chegou. Me lembro que na época, no mesmo voo que eu, chegou o goleiro do Atlético Mineiro, né? Chegou alguns jogadores que foram importantes. E a gente fez algumas trocas, zeramos o departamento médico. A gente acabou reagindo dentro da competição, tivemos alguns bons resultados, mas chegou um momento, faltava acho que 10 rodadas, a gente tinha 2 jogos em casa, contra o Oeste e Luverdense. Se a gente ganhasse um desses 2 jogos, a gente saía da zona de rebaixamento. Seria a primeira vez dentro da competição. E eu me lembro que a gente empatou com o Oeste, fizemos 1-0, e contra o Luverdense a gente perdeu o jogo num contra-ataque. E aí o campeonato parava 18 dias, faltava 8 rodadas. E aí eu tenho o meu desligamento e a chegada do Lisca. Eu tenho convicção que se eu continuo, eu livro o time. Porque eu ajudei a reorganizar junto com a minha equipe de trabalho. Mas eu me sinto parte desse projeto, que permaneceu e depois o Ceará foi para a Série A, porque talvez eu tenha pego o Ceará no pior momento dentro da competição e consegui fazer no Ceará o que eu estou conseguindo fazer aqui no Floresta. Por isso, esse carinho e essa gratidão pela torcida do Ceará. Eu queria só falar uma coisa, isso. Em especial um jogador, que eu ainda nunca falei isso na imprensa. Hoje ele é até um dirigente do Ceará, um cara que tem o maior respeito meu, que é o Ricardinho. Eu me lembro que o Ricardinho tinha problema no pubis, ele não podia treinar a semana inteira. O Ricardinho tomava injeção para jogar, acabava o jogo, entrava no vestiário, o Ricardinho estava sentado num canto chorando, mas chorando de dor. O Ricardinho se colocou à disposição para jogar todos os jogos que eu precisava. Todos, esse problema no pubis. Por isso o Ricardinho é o símbolo que ele é no Ceará. E pouca gente sabe disso. O Ricardinho jogou aquela Série B toda com problema no pubis. Terminava o jogo, eu olhava para o Ricardinho e estava chorando de dor. Semana inteira tratando, ele falou, pode contar comigo para o jogo, professor. Isso poucas pessoas sabem, que eu nunca relatei isso em público, mas como é uma coisa muito boa, né, um profissional, um amigo extraordinário, foi um dos símbolos daquela recuperação do Ceará. E o mundo do futebol dá tantas voltas que calhou de você treinar o Remo e ele ser jogador do Paysandu ano passado também, né? Vocês jogaram contra. Exatamente. Marcelo, teve uma situação muito curiosa esse ano que você, treinando o CSA, enfrentou o CSE do Pedro Campanelli, goleiro. E o Gabriel Cabo é seu filho e seu auxiliar técnico. Como é ter a família Cabo no mundo da bola e cruzando aí contra, né? Primeiro que a mãe desligou a televisão e não viu o jogo, né? A dona Jaqueline não aguentou ver o jogo. Porque era um jogo decisivo e tanta posição, né, para o meu filho poder escolher, ele vai ser goleiro. Né? O Gabriel ainda era volante quando jogava. Mas foi assim, cara, foi uma experiência ímpar, né? Um momento que a gente guarda para o resto da vida. Enfrentar o Pedro, né? Pedro, ele tem hoje 29 anos, ele sempre caminhou com as suas próprias pernas, eu nunca intervi nada na carreira dele, eu sempre só orientei, e ele conquistou esse espaço. E foi um jogo decisivo, né? Foi um jogo que a gente foi eliminado do CSE. Ele fez uma partida assim, espetacular. E assim, foi um momento muito legal
na nossa família, muito marcante, né? E assim, foi para ele muito importante, porque na semana se especulou muita coisa, porque o Pedro é uma posição de goleiro, vai jogar contra o pai, e aí algumas covardias que tem aí no futebol insinuaram algumas coisas, e o Pedro foi escolhido o melhor em campo, né? E a gente, eu sempre ensinei meus filhos foi caráter, idoneidade e transparência. E aí ele acabou sendo escolhido o melhor em campo e a equipe dele acabou superando a minha equipe e ele classificando, né? Mas foi uma experiência muito legal para a nossa família. Marcelo, só voltando em relação aí à sua experiência no futebol do Nordeste, você hoje é um especialista, né, em futebol no Nordeste. O que você pode falar em termos de melhora? Eu me preocupo pelo seguinte: a gente tem hoje o Fortaleza e o Bahia como os expoentes, né, em relação à receita e estarem na Série A. O Vitória está lutando para não cair, está tentando se reerguer. Na Série B são poucos times cearenses, são poucos times nordestinos. E na Série C tem 8 times nordestinos. Desses 8, 7 não estão no G8. Então, a gente pode pegar, olhando pelo lado positivo, o Fortaleza e o Bahia SAF indo de vento em popa. Na Série B, o Sport brigando e com muitas chances de subir. Mas, assim, em comum, o que você acha que poderia acontecer para o futebol do Nordeste melhorar? Será que realmente vira SAF? O Botafogo da Paraíba, por exemplo, já virou SAF e já está contratando jogadores, já está com um investimento interessante. O Ferroviário, né, que briga com Floresta para não cair, o Ferroviário também já está terminando os estudos e já está aparecendo proposta para virar SAF de um grupo português. Essa é a solução? O que você, como um grande especialista em futebol nordestino, pode dizer sobre a região? Alguma coisa em comum entre os times que podem melhorar? Eu acho que a sua explicação foi muito pertinente. Eu acho que o momento que vive o Fortaleza e o Bahia é um momento para alavancar todo mundo para cima, né? São os exemplos que todos têm que seguir para poder fazer o futebol do Nordeste forte. A gente tem aqui no Nordeste, talvez, a região de torcedores mais apaixonados que eu já vi, né? Torcedor nordestino é uma paixão pelo futebol, uma coisa assim extraordinária. A gente precisa aproveitar mais isso. Eu acredito que os clubes estão se reorganizando, né? A gente, por exemplo, dá um exemplo. A gente não pode ver um Santa Cruz com aquela força e aí esse ano não ter divisão. Isso dói muito, né? O futebol pernambucano sempre foi um futebol muito forte, né? No cenário nacional, né? Eu acho que passa muito por esse caminho das SAFs, né? Para que o clube possa ser saudável. E acho que estão todos se encaminhando. Você olha que o Sport tem estudo, o Ferroviário tem estudo, o Botafogo está para virar SAF, como eu falei no início da nossa entrevista. O caminho do futebol brasileiro é o caminho de clube de dono e clube de SAF, né? Porque são os investidores. A gente tem aqui bom material humano no Nordeste, né? Você vê que grandes jogadores da história do futebol brasileiro saiu do Nordeste. A captação no Nordeste ela é muito, muito saudável, né? A gente tem a paixão do torcedor nordestino, correto? Então a gente tem todas as ferramentas para ter uma gestão organizada para poder colocar o futebol do Nordeste no grande cenário nacional, né? Eu acho que o Bahia e o Fortaleza é o grande coelho dessa história para que possa todos ir no caminho, se organizar para a gente ter um futebol do Nordeste muito forte, porque além de eu morar no Nordeste, de eu militar no futebol do Nordeste, a minha mãe é cearense, né? Minha mãe nasceu em Fortaleza. Então, assim, a gente tem. Minha mãe é de Aldeota. Beijo para a dona Fátima, minha mãe. Toda vez que eu venho trabalhar em Fortaleza, ela diz que ela fica emocionada, porque ela ainda tem parente aqui. E é muito legal. Então, o crescimento do futebol nordestino também é um crescimento meu. Apesar de eu ter tido uma passagem muito emblemática no futebol, né, do estado de Goiás, né, eu trabalhei nas 3 equipes, tive acesso no Atlético, tive acesso no Goiás, campanhas boas no Campeonato Brasileiro da Série A, mas a maior parte do meu trabalho se resume no Nordeste, aqui no Brasil, tirando o meu trabalho internacional. Então, que o futebol nordestino se organize, se que tenha uma boa gestão e que cresça,
que isso é bom para mim, treinador, bom para os clubes, para o torcedor, para a imprensa, no modo geral, da gente ter um futebol forte. Marcelo, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria saber a tua opinião. Hoje a gente vê no futebol brasileiro muitos técnicos de fora, em especial de Portugal, da Argentina, fazendo os trabalhos de ponta na Série A do Campeonato Brasileiro. Queria saber a tua avaliação sobre isso. Como é que tu vês essa chegada dos profissionais de fora do Brasil e, por outro lado, de poucos técnicos brasileiros tendo destaque internacional. A gente vê, por exemplo, o André Jardine no México, campeão com a América, sendo cogitado até para a seleção mexicana. Como é que você vê esse intercâmbio? Ao longo de um passado recente, os treinadores brasileiros, até 2010, eram muito fortes no cenário mundial, né? Principalmente na Ásia, né? Na América, em Portugal, nas outras áreas europeias, não. E aí, depois de 2010 para cá, os treinadores espanhóis, portugueses, começaram a crescer nesse mercado asiático, que é um mercado que eu trabalhei por 7 anos, trabalhei em seleção, eu conheço bastante. E essa questão, né, dos treinadores estrangeiros virem para o Brasil, são todos muito bem-vindos. São todos bem-vindos. Porque eu costumo dizer que treinador não tem passaporte. Treinador tem capacitação. Treinador tem que ser capacitado. Dependente do idioma que fala, dependente do seu país de origem, ele tem que ser capacitado. Como, para mim, 3 treinadores. Tiveram muitos treinadores estrangeiros no Brasil. 3, para mim, na minha opinião, foram marcantes. Foi o Jorge Jesus, Abel e o Vojvoda. O restante fizeram aí o trabalho, como todos os brasileiros fazem. O que eu não concordo é dizer que os treinadores estrangeiros são mais bem preparados e mais capacitados que os brasileiros. Eu não concordo. Eu não concordo. Os treinadores brasileiros são, sim, muito bem preparados. Só que você, hoje no Brasil, a benevolência da continuidade com os treinadores estrangeiros são muito maiores que os treinadores brasileiros. Isso é uma verdade que tem que ser dita, né? Mas se você pegar o último campeão da América é um treinador brasileiro, né? O Renato, ano passado, foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio, toda dificuldade, o Grêmio vindo de uma Série B. Então, assim, outro treinador que, por exemplo, eu gosto muito de ver os jogos dele é o Pedro Caixinha. Não tem problema, aprende com eles. A gente não pode deixar de continuar valorizando os treinadores brasileiros, que estudam muito, se preparam muito, são muito organizados. Nós temos bons treinadores brasileiros. Por que o Jardine foi fazer tanto sucesso no México? Por que ele não poderia fazer sucesso aqui no Brasil? Porque ele teve uma chance no São Paulo e não teve a segunda. Treinador jovem, meu amigo de cadeira de CBF Academy, de licença, cara que eu troco muita ideia, tive uma aproximação muito grande dele depois que eu fui trabalhar com o Alexandre Pássaro, que trabalhou com ele em São Paulo. E por que o Jardine não teve mais oportunidade aqui? Não tem problema nenhum. Por que o Poder teve 3, 4, 5 chances no Brasil? Né? Porque outros treinadores tiveram 4, 5 chances no Brasil e os treinadores brasileiros, jovens, não têm novas oportunidades. O Marquinhos Santos, há 2 anos atrás, levou a América para a Libertadores. O Marquinhos está dirigindo uma equipe de Série D. Eu, em 2020 e 2021, levei o Atlético para a Sul-Americana. Né? Estou dando assim, exemplos de bons trabalhos de treinadores que não tiveram uma nova oportunidade. O Marquinhos desaprendeu, eu desaprendi, o Jardine foi aprender futebol no México, tanto outros que tiveram também bons trabalhos que não tiveram. Vou dar um outro exemplo aqui, Crasso. Temos tempo? Temos, vamos lá. Tencate. Em 2021, o Tencate estava desempregado, foi para o Criciúma na Série C. Hoje, ele tem 150 jogos no Criciúma, acesso da C para B, B para A, fazendo uma campanha maravilhosa. Se fosse um treinador estrangeiro, será que ele já estaria no Criciúma? Ou já teria tido essa oportunidade aí do Corinthians, do Inter, que está buscando treinador? A gente precisa valorizar os profissionais brasileiros. Nós temos excelentes profissionais na área da imprensa, na área de gestão, na área de treinadores, de preparadores físicos. Precisamos sim, mas
todo profissional estrangeiro é sempre muito bem-vindo ao Brasil. Este é Marcelo Cabo, técnico do Floresta, que gentilmente cedeu seu tempo para esse super bate-papo aqui com a gente no nossa resenha. Falamos de Floresta, de seleção brasileira, CRB, CSA, Remo, Vasco, treinadores, família, enfim, um papo super rico, super legal, e a gente agradece a sua presença aqui no nossa resenha, Marcelo, foi uma honra. Cara, eu que agradeço. Estou sempre acompanhando o programa, porque vocês hoje é o que mais falam da divisão que eu estou trabalhando. Então, todas as boas informações vêm do nosso futebol, vêm do canal. E muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Parabéns pelos conteúdos que têm vindo do programa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que eu espero que o Floresta logo, logo alcance, né? Nossa primeira meta, que é a permanência, e a gente, assim, alcançando essa primeira meta, vamos ver o que a competição oferece para a gente buscar algo dentro da competição. Muito obrigado pelo convite, sempre que precisar, eu estou às ordens. Muito obrigado, Marcelo Cabo. Fernando Graziani, sempre uma alegria dividir a mesa com você. Não, foi sensacional, muito obrigado, viu, Marcelo Cabo. A gente sabe as dificuldades, né, de tempo, tá, mas foi muito massa, uma conversa maravilhosa e que poderia se estender por muitos e muitos minutos ainda. Obrigado, Matheus, pela sua condução, pessoal da produção. Até a próxima. Obrigado pelo convite, por participar. E a gente também agradece a você que assistiu nossa resenha, que fez companhia pra gente. Fique ligado aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.